Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu estou aqui para aliviar sua tensão toda vez que você for para o laboratório e precisar fazer conta no laboratório. Sei lá se você precisa fazer conversão de nanomol por microlitro, de molaridade, aquela coisa toda. Se você se atrapalha inteiro na hora de fazer diluição, na hora de fazer as contas, de fazer conversão, de ajustar o protocolo aí para suas situações, a aula de hoje é para você. Você, a partir da aula de hoje, vai entender tudo que você precisa para não se atrapalhar mais nas continhas do laboratório e poder fazer tudo aí com segurança. Eu vou rodar a vinheta nesse momento. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Universo da Biomol, se inscreva aí no canal enquanto roda a vinheta. Dá tempo que a vinheta leva uns 15 segundinhos. A gente se vê já já. Maravilha, vamos começar então. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que vai funcionar? Vamos fazer aqui essas continhas na mão, vou explicar para vocês os conceitos iniciais, você entender o racional por trás das contas, né? Porque se eu falar só das contas aqui não vai fazer sentido, tem que ter um racional por trás do que eu vou explicar lá na frente. Depois a gente faz as continhas na mão e depois, para finalizar, eu mostro uma ferramenta aí que pode ajudar bastante vocês no dia a dia, que pode fazer essas contas automaticamente, as conversões automaticamente aí para você. Mas é importante que você saiba o racional, você saiba fazer na mão, caso você precise algum dia, você entenda o que o algoritmo, o software está ali fazendo, né? É importante isso. Então, hoje você vai saber tudo isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um evento que vai acontecer agora no dia 8 de novembro de 2021. Se você está assistindo antes da data, antes de 8 de novembro de 2021, saiba que você pode participar de um aulão onde eu vou falar dos primeiros passos de qualquer ou quase qualquer protocolo, fluxo de trabalho de biologia molecular. Nós vamos falar neste aulão o que você precisa aprender ali do mais fundamental, do mais importante sobre, desde a coleta da amostra até as análises de DNA e RNA, focando principalmente na coleta da amostra, na extração, na purificação dos ácidos nucleicos, o controle de qualidade e um pouco uma visão geral sobre os tipos de análise, né? Sobre as técnicas que nos permitem analisar DNA e RNA. Vai lá, faz a sua inscrição neste aulão, vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, aí sim vai ser legal. O aulão é gratuito, ele vai ser ao vivo, no dia 8 de novembro, às 19 horas, aqui no YouTube mesmo, e vai ter certificado, vai ser bem legal, vai ser o último evento do ano do Universo da Biomol, aí só o ano que vem, beleza? Vou deixar aí para vocês também. Agenda, aqui como é que estamos divididos aqui nessa aula? Nós vamos começar falando das unidades, é o contexto, depois eu vou explicar um pouco sobre concentração das soluções. Eu vou falar das duas matemáticas, dos dois tipos de continha que você precisa fazer aqui dentro de laboratório, quando se fala de biologia molecular. A primeira é a regra de 3, serve para várias coisas aí dentro de protocolos, né, dentro da rotina do laboratório, e depois esta equação aqui, C1V1 igual a C2V2, para você preparar, para você diluir soluções. Fechou? Vamos lá, conceitos que vocês precisam ter sobre biomol que nenhum, você precisa saber matemática básica de escola para entender o que eu vou falar aqui. Então vamos começar falando das medidas, das unidades de medida de volume especificamente. Olha só, a unidade de medida que a gente utiliza aí na biomol, microlitro, nanolitro, quando a gente está falando de volume, essas unidades todas, elas nos permitem uma comunicação mais adequada. Olha só, eu já usei esse slide aqui, essa parte dessa apresentação em outra aula, mas se você já viu, fica aqui porque ela é só um pedacinho da aula, tá? É para uma comunicação mais adequada. Olha só, pensa na seguinte situação, imagine você tá lá na sua tarde, relaxando na sua casa e sua mãe grita lá da cozinha, ô fulano, vai lá na vendinha e compra 1 litro de leite para mim. Essa é a comunicação possível que sua mãe utilizaria para te fazer um pedido como esse. É improvável, vai lá, pega 1 litro de leite, beleza. É improvável que sua mãe peça 1000 mililitros de leite. 1000 mililitros de leite é a mesmíssima coisa de 1 litro de leite. 1 litro de leite é equivalente a 1000 mililitros de leite, mas dificilmente sua mãe chega lá para você e fala, ô filho, vai lá comprar 1000 mililitros de leite para mim. Não vai falar, vai comprar 1 litro de leite, né? Então apesar de ser exatamente a mesma coisa, 1 litro de leite ser igual a 1000 mililitros de leite, apesar de ser a mesma coisa, a comunicação ali talvez seja mais convencional e mais ou menos, provavelmente seria 1 litro de leite. Agora, com certeza absoluta, a sua mãe não ia pedir para você
1 milhão de microlitros de leite, porque 1 milhão de microlitros de leite é a mesma coisa que 1.000 mililitros de leite, que é a mesma coisa que 1 litro de leite. Você entende que para a comunicação fluir melhor nesse caso, sua mãe não falaria, o filho, vai lá na vendinha e compra 1 milhão de microlitros de leite para mim, ou 1 bilhão de nanolitros de leite para mim. Não faz muito sentido. Imagina você chegando lá e falando isso para quem te atender. Não tem o menor sentido. Então é uma questão de comunicação mais adequada. Apesar de tecnicamente estar correto, 1 milhão de microlitros de leite é a mesma coisa que 1.000 mililitros de leite, que é a mesma coisa que 1 litro de leite. Você não vai utilizar 1 milhão de microlitros de leite para sua mãe pedir. Agora, aí no meio do caminho, né, pegando aí uma situação intermediária, sua mãe poderia, se ela precisasse ali de, sei lá, vocês estão cozinhando, ela pede, passa meio litro de leite para mim, aí faz sentido, né? Ou 500 ml, 500 mililitros de leite para mim, aí também até vai, é mais convencional. Mas você está vendo que tudo se trata de uma comunicação mais adequada. No laboratório, que a gente trabalha com biologia molecular especificamente, quando a gente trabalha com volumes muito pequenos, né? A maioria das coisas que a gente faz são volumes muito pequenininhos, ali perto de gotas de saliva, como a gente fala. É uma coisa muito pequena mesmo, um volume muito pequeno. Em algumas situações, quando vai preparar solução para limpar a bancada, algumas soluções, algum tampão, a gente vai em volumes maiores. Mas geralmente a gente trabalha com volumes menores, muito pequenos. E a ideia é a mesma. Então a gente utiliza aqui unidades de volume que nos permitem ter uma comunicação mais adequada. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com 1 mililitro de alguma solução, pipetando 1 mililitro de solução, aí faz sentido você até falar ou utilizar na escrita formal, ou falar com alguém, pedir para alguém, você pensar, você raciocinar, você fazer suas contas ali, utilizar, sei lá, 1.000 microlitros, né? 1 ml é a mesma coisa que 1.000 microlitros, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí começaria a ficar estranho se você falasse 1 milhão de nanolitros ou 1 bilhão de picolitros, mas é a mesma coisa. Então, assim, a nomenclatura que você vai utilizar, a unidade de medida que você vai utilizar depende como você vai se comunicar, do volume que você está trabalhando, do que você vai fazer ou daquilo que você está lendo. Provavelmente no protocolo, se você precisasse se o protocolo pedisse 1 mililitro de alguma coisa, de alguma solução, ele ia colocar 1 mililitro ou 1.000 microlitros. Dificilmente ele ia colocar 1 milhão de nanolitros, que é a mesma coisa que 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a mesma coisa que 1 bilhão. Né? Dificilmente ele usaria essas nomenclaturas aqui, esses números. Ele ia ficar ali no microlitro ou no mililitro, né, nesse caso. E o inverso é verdadeiro, né? Se por um acaso você precisasse pipetar um volume muito pequenininho, o protocolo estivesse falando de um volume muito pequeno, ele ia ou trabalhar perto do picolitro, do nanolitro, né? E não no mililitro. Se um protocolo pedisse, sei lá, 1 picolitro de alguma coisa, que é muito improvável, ele não estaria descrito ali pipete 0,000000001 mililitro da solução. Não faz sentido, né? Ou ele não falaria pipete 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elevado a menos 9 mililitros. Ele não falaria isso, né? Então, é tudo uma questão de uma comunicação mais adequada. Agora, se você confunde aí mili com pico, com nano, aquela coisa toda, você simplesmente olha isso daqui, ó. Fala rápido que fica fácil de decorar. Mili, micro, nanopico. Mili, micro, nanopico. 1 mili alguma coisa é igual a 1.000 micro alguma coisa, que é igual a 1 milhão de nano alguma coisa, que é igual a 1 bilhão pico alguma coisa. É 1 mili, micro, nanopico. Para ficar mais fácil ainda, você sempre adiciona 3 zeros na frente. Então, 1 mili alguma coisa é igual a 1 micro, que é o próximo, são 3 zeros na frente. É mili, micro, nanopico. 1 mili alguma coisa é igual a 1 mais 3 zeros na frente do micro. 1.000 micro alguma coisa. Que é a mesma coisa que o micro mais 3 zeros na frente. 1.000 micro é igual a 1 milhão de nano alguma coisa. Até é o que está aqui, ó, na verdade, né? Sempre você adiciona 3 zeros do mili, micro, nano, pico. Então, 1 mili alguma coisa é a mesma coisa que
1000 micro alguma coisa, que é a mesma coisa que 1 milhão alguma coisa, 1 bilhão. Você vai sempre adicionando 3 zeros. Ou tirando, né? Se você estiver no inverso, aí, se estiver falando de um volume indo do pico para o milli, aí você vai tirando. 1 picolitro alguma coisa é a mesma coisa que 0,001 nanolitro alguma coisa, assim por diante. Milimicro nanopico. Repete aí em voz alta, não esquece isso, que isso vai te ajudar lá na frente. E muito possivelmente na vida real você vai trabalhar com a abreviação das unidades, né? O milli, ele é o que está aqui, né? O milli é representado pela letra M, o micro é pela letra Mi, o nano pela letra N, o pico pela letra P. Então a abreviação segue da seguinte maneira: 1 mililitro, 1 microlitro, 1 nanolitro, 1 picolitro, tá? É a abreviação. Agora, o racional, ele serve, esse racional que a gente viu aqui para volume, ele serve para outras unidades de medida também. Então, se você estiver trabalhando com massa, por exemplo, o racional é o mesmíssimo, exatamente o mesmo racional. Só que em vez de você estar trabalhando com litro, mililitro, nanolitro, picolitro, você vai trabalhar com a massa que você está utilizando. Aí, no caso de biologia molecular, provavelmente você vai estar trabalhando com gramas, né? Não com quilogramas, vai estar trabalhando com gramas, nanogramas, microgramas, picogramas e assim por diante. Exatamente o mesmo racional se você estiver trabalhando com quantidade. 1, 2, 3, com unidades mesmo. 1, 2, 3, 4, a gente vai ver daqui a pouco lá, vou mostrar para vocês. E na concentração. Vamos começar aqui falando com massa, né? Massa é o mesmo racional que a gente viu lá no volume. 1 miligrama, que é equivalente a 1000 microgramas, que é equivalente a 1 milhão de nanogramas, que é equivalente a 1 bilhão de picogramas. Mesmíssima coisa. Então aí não tem muita variação do que a gente viu. Beleza, funciona assim. Existe aqui uma particularidade quando a gente fala de quantidade. Alguma coisa quando você está falando de unidades ali, quantidade de alguma coisa, seja lá o que for. Você vai contando ali, sei lá, vamos pegar o grão de arroz como exemplo. 1 grão de arroz, 2 grãos de arroz, 10, 1000 grãos, 5000 grãos. Só que existe uma unidade que é utilizada quando você tem uma grande quantidade dessa coisa, que no caso 1 grão de arroz, que é o mol. O mol, ou mole, é que eu acho mole feio de falar, mas o mol é isso aqui, ó, a unidade de medida utilizada para expressar massa, volume, número de átomos, unidades de alguma coisa, moléculas de diferentes matérias microscópicas. É microscópico porque o número é muito grande, né? 1 mol de alguma coisa é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então é um número gigantesco, né? O número, isso, deixa eu ver se tem aqui, ó, do grão de arroz, voltando para o grão de arroz. 1 mol de grão de arroz, você fala 1 grão, 2 grãos de arroz, 3 grãos de arroz, a mesma coisa é você falar 1 mol de grão de arroz. Quando você vê 1 mol de grão de arroz, você sabe que ali tem uma quantidade imensa. Qual que é a quantidade? Exatamente 6,02 vezes 10 a 23 grãos de arroz. É isso aqui, que é esse número gigantesco aqui. Então, quando a gente está trabalhando com átomo, com molécula, com... no nosso mundo isso aqui pode ser muito necessário, que tem grande quantidade de alguma coisa num espaço muito pequeno, num tubo, por exemplo, você utilizar mol, essa unidade de medida, o mol, ele fica muito interessante. Ele é muito interessante para você não ter que escrever números gigantescos como esse aqui. Você pode falar 1 mol de, sei lá, 1 mol de DNA, você sabe que ali, dentro daquele tubo que tem 1 mol de DNA, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de DNA, quantidades de moléculas de DNA ali dentro. Então, o mol é uma unidade que no nosso caso a gente vai utilizar muito para quantidade de alguma coisa, quantidade de uma molécula, quantidade de alguma coisa. Então, ela é muito interessante neste sentido aqui para a gente. E aí, o racional de utilizar o milli, o micro, o nano, o pico, é a mesma coisa. Se você tem 1 milimol, por exemplo, você sabe que você tem 0,001 mol daquela coisa, que é a mesma coisa que 1 milimol, que é a mesma coisa que 1000 micromol, que é a mesma coisa que 1 milhão de nano, assim por diante. É o mesmo racional que a gente usa lá para o volume, que a gente utiliza para massa, que a gente utiliza aqui no mol, certo? Então o mol você sabe que é 6,4, que é o número de Avogadro, muito utilizado, aí, muito útil quando a gente vai trabalhar com moléculas, com coisas muito pequenas que estão em grande quantidade em um ambiente muito pequeno, que é o nosso universo. Né? Mas o milli, micro, nanopico funciona do mesmíssimo jeito. 0,001 mol é a mesma coisa que 1 milimol, que é a mesma coisa que 1 micromol e assim por diante. Repetindo só, né?
Maravilha? Aí não tem muito erro, é só você ficar na sua cabeça milimicro nanopico, sempre milimicro nanopico. Ou retirando ou colocando 3 zeros, aí trocando de micro para nano, para pico e assim por diante. Agora a gente pode falar um pouco de concentração, solução e concentração. Se a gente tem na cabeça já essas unidades de medidas, aí a gente pode falar um pouco de solução e concentração. O que é a solução? Soluções, muito utilizado em biologia molecular. Soluções são as misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase no seu aspecto visual. Isso significa o seguinte, quando você tem um DNA, você terminou de extrair um DNA, por exemplo, extrair um RNA, e você ressuspende, aqui você está colocando esse ácido nucleico em solução. Tá? A mistura, né? A mistura resultante da união dessas duas substâncias, de uma solução tampão, pode ser um TE, por exemplo, ou pode ser água mesmo com o seu DNA, com o seu RNA. É a mistura dos dois forma a solução. Olha só, para a gente começar um pouco mais macro, antes de falar de DNA, de RNA, a solução é isso aqui, ó. Imagine que você pegou 100 gramas de açúcar, você mediu, pesou 100 gramas de açúcar e misturou em 1 litro de água. Vai lá, vai diluindo vai dissolvendo aquele açúcar ali até formar uma solução. Vai formar uma solução. Não é muito diferente do que você faz quando prepara uma solução tampão também, que você pega, ou mesmo quando você faz uma agarose, gel de agarose, vai pegar uma substância e misturar com a outra, formando essa solução. Então, você pegou 100 gramas de açúcar, misturou em 1 litro de água, ficou misturando ali até formar a solução. O que significa isso aqui? Significa que nesta sua solução você tem 100 gramas de açúcar a cada litro de água. Você pegou 100 gramas de açúcar e colocou em 1 litro de água, significa que você tem 100 gramas de açúcar a cada litro de água, que a gente pode representar dessa maneira, 100 gramas por litro. Aqui no caso a gente sabe que é o açúcar, são 100 gramas de açúcar a cada litro de água. Só que existe uma outra unidade de medida para a gente representar a concentração. Você entendeu? Só que a gente vai voltar daqui a pouco nisso, né? Existe uma outra unidade de medida para representar a concentração. É uma outra maneira de representar a concentração. Aqui a gente está falando em gramas por litro, mas existe uma possibilidade de utilizar o molar, essa unidade aqui. O molar significa o seguinte: 1 mol, que agora você já sabe o que é, 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 de alguma coisa a cada litro de diluente. Então, toda vez que você tem uma solução no qual você tem 1 mol de alguma coisa que está misturado a 1 litro de diluente, você tem 1 molar. 1 molar significa isso, 1 mol a cada litro. É a mesma ideia, né? O mesmo racional daqui do 100 gramas de açúcar a cada litro, só que quando a gente fala em molar, o molar é 1 mol por litro. 1 mol por litro. Tá aqui, 1 mol por litro é a mesma coisa que 1 molar, que pode ser representado assim, 1 com o M maiúsculo. 1 molar é a concentração. E aí vem o mesmíssimo racional do milimicro nanopico. 1 micromolar quer dizer que você tem 1 micromol de alguma coisa a cada litro. Mesmo racional que a gente utilizou lá atrás, que pode ser representado dessa maneira. 1 micromol por litro é a mesma coisa que 1 micromolar, que pode ser representado assim também, 1 micromolar. Certo? Vocês estão vendo que a gente está combinando o que foi falado lá atrás, entendeu as unidades, a variação milimicro nanopico, a gente falou de concentração, grama por litro, grama por ml, qualquer coisa do tipo, e aqui 1 molar é quando você tem 1 mol de alguma coisa a cada litro. Se você quiser trabalhar com concentrações menores, como 1 micromolar, 1 nanomolar, 1 picomolar, você pode. 1 micromolar, só que aqui em vez de ser 1 mol por litro, vai ser 1 micromol a cada litro. 1 micromol por litro ou 1 micromolar. Mesma coisa, tudo aqui sendo representado. É tudo a mesma coisa, sendo representado de maneiras diferentes. A regra de 3 é uma regrinha que a gente utiliza na matemática, é muito útil no laboratório, muito útil mesmo. Muitas coisas que a gente faz no laboratório, você somente precisa saber regra de 3, mais nada, que é bem simples, a gente vai fazer aqui, vou dar um exemplo aqui, depois a gente vai para a lousinha também. Voltando para aquela situação lá do açúcar, né, no qual nós misturamos 100 gramas de açúcar em 1 litro de água. Significa que nós temos, portanto, 100 gramas de açúcar a cada litro de água, que pode ser representado 100 gramas por litro, certo? Dessa maneira aqui, é isso aqui. Agora, nessa minha situação, se você jogar metade da solução fora, você pegou essa solução, preparou 100 gramas de açúcar em 1 litro de água, pegou, jogou fora, pegou 500 ml dessa solução e jogou fora. Com quantos gramas você fica depois que você joga fora? Você pegou metade dos 100 gramas por litro. Você está jogando a metade fora, então você ficou com a metade ali do volume e, consequentemente, metade da massa também. Vai ficar com 50 gramas de açúcar naquela solução que sobrou ali.
naqueles 500 ml ou naquele meio litro que sobrou, certo? Vamos para a lousa. Lá na lousinha eu vou mostrar, eu vou fazer a regra para representar isso que eu acabei de falar para vocês. Depois eu vou inventar uma situação aqui onde é muito utilizado no laboratório, você acabou de extrair um DNA, extrair um RNA, tem uma concentração que você recebeu ali e depois vai precisar pegar parte desse DNA para fazer ou a PCR ou fazer uma outra reação ali. E a gente volta para cá, para a penúltima parte da aula teórica. Bom, como eu falei, a regra de 3 ela é muito útil aqui no laboratório, porque muito do que se faz no encontro de laboratório é por regra de 3. Então eu vou ter que deixar aqui, para ficar claro que nós estamos falando de regra de 3. Bastante útil no laboratório. Ela é útil, vou dar um exemplo, vou colocar de cor aqui, eu vou dar um exemplo de quando a regra de 3 ela é bastante utilizada. É uma situação que você provavelmente já passou. Imagina que fez a extração de DNA ou de RNA, fez a quantificação lá no fluorímetro, no nanodrop, no espectrofotômetro, não importa, e você recebeu como resultado, sei lá, imagina 232 nanogramas de DNA por microlitro. Essa é a sua concentração, essa é a concentração da sua amostra. Aí o protocolo pede, então o protocolo, imagina você vai fazer uma transcrição reversa, e o protocolo está pedindo 2 microgramas de RNA, né? Se fosse um RNA aqui, a transição reversa. Vamos fechar o exemplo aqui então com RNA. A sua amostra de RNA tem uma concentração de 232 nanogramas por microlitro, foi isso aqui que você conseguiu extrair, e o protocolo ele pede lá na transição reversa, que provavelmente vai ser ou na transição reversa ou no tratamento com DNAs. O primeiro passo que você vai fazer para utilizar esse RNA aqui, ele pede 2 microgramas de amostra. É isso que você vai fazer, você precisa colocar 2 microgramas de amostra. Quanto você tem que pipetar dessa sua amostra aqui, quanto você tem que pipetar dessa sua amostra para obter 2 microgramas e utilizar isso lá na reação. A gente tem 232 nanogramas por microlitro, então isso quer dizer que a cada microlitro de solução nós temos 232 nanogramas de RNA. Vamos supor que essa sua amostra aqui, você eluiu essa amostra, ressuspendeu essa amostra em 30 microlitros. Você eluiu, no final do protocolo, você eluiu ou ressuspendeu essa sua amostra em 30 microlitros. Isso significa que você tem, portanto, foi o que eu falei, 232 nanogramas, você tem 232 nanogramas de RNA para cada 1 microlitro de solução. Só que nesse caso você tem 30 microlitros de solução, que foi o que você ressuspendeu. Quanto você tem de RNA no total? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, né? Para você depois pipetar esses 2 microgramas, como você tem no total. Aí acho que é uma boa informação para você ter. A regra de 3 é muito simples, vai transformar isso aqui numa equaçãozinha simples, no qual você pega, vai fazer a multiplicação cruzada aqui, né? Vai fazer a multiplicação cruzada. Então, 1 microlitro vezes x vai dar 1x, igual a outra cruzada aqui, 30 microlitros vezes 232. 30 microlitros vezes 232. Então agora você vai passar, né? Teoricamente você vai passar 1 dividindo aqui, então seria o x igual a 30 vezes 232 dividido por 1. Dividido por 1 não vai mudar o valor, então você vai ter que multiplicar 30 vezes 232, que é igual a 6.000, deixa eu pegar a cola aqui, 6.960. Portanto, na sua amostra, no total, lá nos 30 microlitros, você tem no total 6.932 nanogramas de RNA. Isso é o que você tem na amostra. É uma boa notícia, né? Que 6.960 nanogramas de RNA é a mesma coisa que 6,960 microgramas de RNA, certo? É o milimicro nanopico. 6.960 nanogramas de RNA é a mesma coisa que 6, vou até colocar aqui, é a mesma coisa que 6,960 ou 6,96 microgramas de RNA. Então, de novo,
232 nanogramas por microlitro de RNA em uma solução que tem um volume de 30 microlitros, lá dentro você tem 6.960 nanogramas de RNA no total, ou 6,96 microgramas de RNA no total. É uma boa notícia por quê? Porque é um valor maior do que o protocolo pede. O protocolo pede 2 microgramas, você tem mais do que 2. Beleza. Agora a gente vai fazer uma outra regrinha de 3 para saber quanto que nós temos que pipetar, quanto a gente tem que tirar daqui para conseguir pegar os 2 microgramas, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, só para ficar claro, essa parte que eu fiz aqui embaixo, isso que eu estou apagando, foi só para a gente saber quanto a gente tem aqui com treme. Quanto a gente tem de RNA no total, né? Porque a gente poderia não ter a concentração total do RNA necessária para o protocolo. Não está diretamente relacionada com o quanto nós temos que pegar para obter os 2 microgramas, certo? Mas a boa notícia que a gente tem, né? Se você tem aí uma concentração, essa concentração você tem a quantidade de massa de RNA necessária. Então, de novo, ó, é bem simples, outra regra de 3. Então quer dizer que a cada 1 microlitro, a cada 1 microlitro de solução, você tem 232 nanogramas de RNA, beleza? Agora você vai fazer uma pergunta. Quantos microlitros de solução eu tenho que pegar de tal maneira que eu consiga pipetar 2 microgramas ou 2.000 nanogramas, que é o quanto o protocolo pede, só troquei aqui. Então, para eu pipetar, para eu obter 2.000 nanogramas ou 2 microgramas, é a mesma coisa, para eu obter 2.000 nanogramas, quanto eu tenho que pipetar da minha solução, quanto que eu tenho que puxar na minha solução para que venha essa massa de RNA aqui que eu preciso. Então vai ser, trocar aqui de caneta, fazendo a multiplicação invertida aqui, né? O 2.000 vezes 1, né? Essa aqui, primeiro essa, igual a 232 vezes x, 232x. Aqui no caso, então, nós vamos pegar esse 332, passar dividindo, no final das contas vai ser 2.000 dividido por 232 igual, é isso que eu vou pegar de amostra, de volume de amostra para conseguir ter os 2 microgramas. Fazendo a continha aqui, dá 8,62 microlitros. 8,62 microlitros. Se eu pipetar, portanto, se eu puxar 8,62 microlitros, eu estou, na verdade, pegando de massa 2.000 nanogramas de RNA, que é a mesma coisa que 2 microgramas de RNA, que é o que eu preciso nesse protocolo. Então, mais uma vez, se minha amostra tivesse essa concentração 272 nanogramas por microlitro e eu precisasse pegar uma solução, um protocolo, eu vou utilizar 2.000 nanogramas ou 2 microgramas, eu pipeto desses 30 microlitros aqui, eu vou pipetar 8,62, que em 8,62 microlitros tem exatamente 2 microgramas ou 2.000 nanogramas. Beleza? Então essa é a regrinha de 3, bastante útil nesse caso. Nesses casos, quando você tem uma solução e você precisa saber quanto daquela solução você vai precisar pipetar para pegar massa de alguma coisa. Aqui no nosso caso foi RNA, poderia ser ter utilizado isso aqui até lá no exemplo do açúcar, que eu acabei nem falando, né? O mesmo raciocínio se aplicaria lá no açúcar. Se você tem 100 gramas de açúcar a cada litro de água, se você quisesse pegar, pipetar, puxar, derramar, sei lá, 50 gramas de açúcar, quanto você teria que pipetar de água? Exatamente 500 ml. A mesma coisa, pode fazer a regra de 3 que vai dar aí os 500 ml. Que foi quando a gente jogou fora lá. Beleza? Vamos voltar lá para a aulinha nos slides, depois a gente volta mais uma vez aqui para a lousa para concentrações. Voltando aqui para falar de preparo de soluções. Eu acho que é nesse ponto aqui que as pessoas têm maior dificuldade. Preparo de solução. Você tem uma solução que está numa determinada concentração e você precisa utilizá-la ou colocá-la, diluí-la ou utilizá-la em uma outra concentração, numa outra solução. Faz uma mistureba aí na cabeça, fica difícil de entender. Mas ela não é difícil, porque sempre que você faz diluição de uma solução, sempre que você trabalha com diferentes concentrações, é diferente do que a gente viu lá atrás, né? Nós não estávamos trabalhando
com variação de concentração. A gente está falando de variação de massa em relação a volume, né? Grama por litro, grama por micro. Quando você trabalha, no entanto, quando você trabalha com variação de concentração, não vai ser, geralmente você vai diluir, né? Dificilmente vai concentrar, às vezes acontece, mas você vai diluir alguma solução, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, C1V1 igual a C2V2. A gente vai voltar lá para a luzinha para eu fazer, vamos usar dois exemplos aqui bastante comuns. Quando a gente vai diluir, vai preparar um tampão, diluir um tampão ou diluir o álcool para fazer limpeza de bancada, por exemplo, com volumes maiores, volumes mais palpáveis, né? Mas a gente vai dar um exemplo também de um protocolo de PCR ou PCR em tempo real que demanda alguns micromolar de primer na concentração final, que é um negócio que causa uma confusão. Vocês vão ver que usando essa formulinha aqui não tem erro. E depois que a gente fizer isso, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma ferramenta online que você pode utilizar aí para fazer essa continha aqui do C1V1, C2V2 na maciota. Você vai só colocar as informações ali e o software vai fazer o cálculo para você. Tá bom? Então vamos lá para a luzinha e a gente volta aqui para eu te mostrar essa ferramenta online. Maravilha, vamos falar de concentração agora, né? Concentração. Vai trabalhar com concentração, sempre a fórmula que você vai utilizar é essa daqui. Vou colocar de caneta até. É a C1V1 igual a C2V2. Você vai fazer ajuste de solução, diminuir concentração, ajustar concentração, é essa formulinha que você vai utilizar. É um exemplo útil, assim, bastante útil, comum no dia a dia do laboratório. Imagine que você vai preparar o etanol 70% para limpeza de bancada, né? Você tem lá no laboratório o seu etanol que está absoluto, 100%, e precisa dele a 70%. Imagine então a seguinte situação, lá no laboratório, você tem o etanol absoluto, a concentração dele é de 100%, a concentração dele é de 100%. Quanto desse etanol que está a 100% você precisa pegar para deixá-lo a 70% num volume que seja útil para você? Por exemplo, se você vai colocar numa piceta, você poderia fazer isso em 500 ml, por exemplo. Pode colocar o etanol 70% em 500 ml lá na piceta para você poder limpar o laboratório ou no sprayzinho. Imagine que essa seja a situação. O etanol está absoluto, você precisa pegar uma quantidade dele, diluir uma quantidade dele para que ele fique 70% em 500 ml, que é o que você vai colocar ali na sua piceta. Beleza? Vamos lá. O que você tem que fazer? Concentração inicial. A formulinha é a seguinte, concentração inicial. Concentração inicial é a concentração inicial que está a sua solução. Neste caso, a concentração é de 100%. O seu etanol é absoluto. Ele não está diluído, não está nada. Ele está ali absoluto, 100% a concentração inicial. O volume inicial é quanto você tem que pegar. Quanto que você tem que pegar para depois fazer a diluição? Então, o volume inicial é o quanto você quer saber nesse caso aqui. A concentração final é a concentração que você deseja. Se você quer ali a 70%, então você vai deixar aqui a 70%. Vezes o volume final, que é o volume que você precisa. E no caso, a gente determinou que 500 ml era um volume adequado. Eu quero, então, em 500 ml. Aí, simplesmente, você vai resolver essa equação. Então, você vai pegar o 100 passar dividindo, né? O volume inicial é igual a 70% vezes o 500 ml dividido pelo 100%. Pode até já facilitar aqui. Isso aqui é igual a 350. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente precisa pegar 350 ml de etanol absoluto, então 350 ml de etanol absoluto, misturado com uma quantidade de diluente, de tal maneira que no final você tenha 500 ml. 350 mais quanto é igual a 500? Ou você poderia inverter, né? 500 menos 350 é igual a quanto? 150. Então, se você
somar 150 aqui é o quanto você tem que colocar de água, ou de diluente, aqui no caso é água, né? De água para que o etanol ele fique 70%. Então você vai pegar 350 ml, é o volume inicial, né? 350 ml de etanol absoluto, misturar com 150 ml de água, ou diluente, para que você tenha 500 ml de solução final. Então aqui, ml de água e aqui 500 ml do seu etanol, ETOH, a 70%. Tá pegando aí? Tá fugindo da câmera? Não, né? Então, 500 ml de etanol a 70%. Uma situação comum, corriqueira no laboratório, utilizando essa quantia do C1V1 igual a C2V2. Só que tem uma outra situação que é muito comum também, quando se fala de biologia molecular, é quando a gente está preparando uma reação, uma PCR, por exemplo, e o protocolo ele pede, por exemplo, uma concentração final de primer lá, sei lá, eu vou pegar um protocolo aqui. Ó, peguei um protocolo que eu vou deixar aí para vocês. Eu estou olhando, depois eu vou deixar aí para vocês verem também. Esse protocolo aqui é um protocolo de PCR, é uma reação que vai ter um volume final de 50 microlitros, a PCR, o volume final da reação lá da PCR vai ser 50 microlitros, e ele pede de 100 a 500 nanomolar de primer, ou de 0,1 a 0,5 micromolar de primer. Vamos estabelecer aqui, vamos estabelecer 200, tá? 200 nanomolar de primer, 0,2 micromolar de primer, quanto que a gente vai precisar nessa reação de PCR. Bom, utilizando essa formulinha do C1 igual a C2V2, a gente resolve esse problema. Vamos lá, vou apagar aqui e a gente volta aqui já. Então vamos lá, uma reação é uma reação de PCR, com vamos deixar aqui, o volume final de 50 microlitros, é isso que o protocolo pede, e ele está pedindo uma concentração de primer, que a gente estabeleceu aqui, 0,2 micromolar, que é a mesma coisa, né, ou exatamente a mesma coisa que 200 nanomolar, tá? Então, o volume da reação, o volume final vai ser 50 microlitros, ele está pedindo uma concentração final de primer lá na reação de 0,2 micromolar, que é a mesma coisa que 200 nanomolar. Vamos utilizar essa continha aqui para saber quanto de primer a gente vai precisar. Ah, lembrando que o primer geralmente, eu vou colocar aqui, até desse lado aqui, ó. A solução de trabalho do primer geralmente está numa concentração 10 micromolar. Geralmente se mantém o primer nessa concentração aí para você utilizar ele na PCR. Beleza? 10 micromolar a solução é a concentração de trabalho do primer. Então vamos lá, uma continha, concentração inicial. Qual que é a concentração inicial aqui? É a concentração inicial do primer, é o primer que a gente vai estabelecer qual que é o volume que tem que pegar dele para colocar lá na reação. A concentração inicial dele é 10 micromolar, é essa concentração que ele está. Então o C1 igual a 10 micromolar. O volume inicial é quanto a gente vai pegar, é o que a gente quer saber. Aqui é o volume inicial. A concentração final, a gente pode deixar aqui em micro, mesmo a gente está trabalhando com micromolar, tem que utilizar micromolar aqui também, né? Não pode usar micromolar aqui e nanomolar. Então vamos manter o 0,2. A gente vai a concentração final, que é quanto a gente quer deixar lá no final da reação, 0,2 micromolar. Vou até tirar isso aqui, senão para não ficar muito poluído, mas são 0,2 micromolar, é a concentração que o protocolo pede, vezes o volume final. Qual que é o volume final? O volume final 50 microlitros. A solução, o protocolo pede 50 microlitros. Né? Então a pergunta que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: quanto que eu tenho que pipetar do primer que está a 10 micromolar para que lá no final, quando eu terminar de montar a reação, que é com 50 microlitros, ele esteja numa concentração de 0,2 micromolar. Quanto que eu tenho que pipetar? É o volume inicial aqui. Então, de novo, vamos fazer resolver essa equação aqui. V1, o 10 vai passar dividindo, né? 0,2 vezes 50 dividido por 10. Né? Dá para cortar aqui. Então vai ser 5 vezes 0,2, que é igual a 1. Então, 1 microlitro. Eu tenho que pegar, se eu pipetar 1 microlitro de primer que está a 10 micromolar,
1 microlitro de primer a 10 micromolar e colocá-lo numa solução que tem volume final de 50 microlitros, ele estará numa concentração de 0,2 micromolar ou 200 nanomolar, que é quanto eu preciso de concentração final de primer. Simples assim. Então, o C1V1 igual ao C2V2, toda vez que você for ajustar a concentração de solução, sempre que o protocolo pedir, se você estiver trabalhando com diferentes concentrações, quando estiver trabalhando com concentração, o que você vai trabalhar muito provavelmente vai ser aqui C1V1 igual a C2V2. A regrinha de 3 aqui é complicar, mas aí o C1V1 igual a C2V2 é o que você vai utilizar, beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, que eu vou mostrar agora uma ferramenta que você não precisa fazer as continhas. Ela é uma ferramenta que vai fazer isso aqui automaticamente para você, mas agora entendendo o racional, você vai utilizar essa ferramenta melhor. Vamos lá. Então voltamos aqui e vou mostrar essa calculadora. É uma calculadora de diluição. É exatamente o que a gente fez na lousinha ali, só que automático. Você não precisa fazer na mão se você não quiser. É bom que você saiba fazer para você entender o que você está colocando de informação aqui na ferramenta. É uma ferramenta da IDT. Existe um monte de calculadora online de concentração. Eu uso da IDT porque a IDT é uma empresa boa, né, quando se trata de óligos. Eles têm calculadoras de diluição, de preparo de óligos também, de diluição de primer, aquela coisa toda. Eu gosto de utilizar a ferramenta deles porque está tudo em casa ali para mim. Mas você pode utilizar qual que você quiser. Vou deixar o link aqui, mas é bem fácil. Vou deixar o link aí na descrição para você dar uma olhada. Então aqui ó, é o C1V1 igual ao C2V2. A primeira coisa que ele te pergunta é qual que é a concentração inicial da sua... É o C1. Qual é a concentração inicial da sua solução? Sei lá, ela poderia estar uma concentração a 1000 micromolar, por exemplo. Tá? A sua solução está a 1000 micromolar. Você pode trocar aqui as diferentes concentrações. Ela está a 1000 micromolar. Essa caixinha aqui é uma informação a mais. Ele pergunta qual que é o volume que você tem do seu estoque. Sei lá, pode ser 100 microlitros que eu tenho no meu estoque, não importa. O que importa é o C1, 1000 micromolar. Eu quero uma concentração final, vamos colocar aqui de 100. Eu quero uma concentração, ele está a 1000 micromolar, eu quero ele a 100 micromolar num volume final de 200 microlitros. Vamos calcular. Aí ele dá aqui o resultado aqui em cima. Para você obter 200 microlitros, é o volume final que você quer da sua solução, a 100 micromolar, você vai misturar 20 microlitros do seu estoque, da sua solução concentrada, né, a 1000 micromolar, com 180 microlitros de água ou tampão, né, com o seu diluente aí, seja qual for. Aí você vai ter 200 microlitros a 100 micromolar que você quer. Exatamente o que a gente fez lá atrás, só que aqui é utilizando essa ferramenta automática. Beleza? Gostou dessa aula? Deixa um comentário aí para mim, compartilha com outras pessoas, para quem precisar dessas informações aqui. Me fala se faltou alguma coisa, se você quer alguma outra aula com alguma outra informação, beleza? Ó, se você me perguntar de primer, diluição de primer, já tem aula sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui na caixinha no final essa aula de primer, de diluição de primer para você ver as continhas, que é um negócio bem simples, beleza? Mas não deixe de compartilhar essa aula aí com alguém que possa se beneficiar deste conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.